Amém. Então hoje vou compartilhar com vocês o que Deus tem ministrado no meu coração, porque não tem como compartilhar a palavra sem ter passado por mim, por minha vida primeiro, né? E é interessante, eu comecei a pesquisar algumas coisas, entender o que Deus queria transmitir para a igreja nessa manhã. E olhando algumas notícias, eu fiquei atrás de notícias boas. Durante essa semana eu fiquei procurando notícias boas. Não encontrei muitas notícias boas essa semana, mas encontrei que em 2010, deixa eu colocar aqui senão, que em 2010, em Natal, um senhor, um taxista, achou uma mochila com 15 mil reais. Não sei se vocês se lembram, foi em julho de 2014. Ele achou uma mochila com 15 mil reais dentro no banco do táxi dele. E ao invés de ele pegar aquela mochila, ele guardou e ficou esperando o dono vir buscar. E ele entregou aquela mochila ao dono e virou notícia de jornal. Esse ano, em Joinville, uma senhora parou o seu carro em pleno inverno e pegou um casaco, uma jovem senhora, pegou um casaco e cobriu um mendigo de rua. Ele não acordava para vestir o casaco, ela colocou o casaco sobre ele, ela colocou a coberta nele e ela foi fotografada por uma pessoa que passava. Virou notícia de jornal. Uma senhora de 73 anos, também no ano passado, costuma alimentar, ela é aposentada e ela costuma alimentar as pessoas na rua, costuma servir sopa. Ela mesma faz, ela mesma sai a pé e vai servindo sopa às pessoas que ela encontra. Interessante, outra notícia, um motoboy achou um envelope com 600 reais e várias contas para pagar. Ele pegou aquele envelope, viu que era para pagar a conta, ele pagou a conta, sobrou o troco e ele colocou no Facebook dele. Ele tem 32 anos, ele colocou assim no Facebook dele: procura-se a pessoa tal para devolver o troco, as contas já estão pagas. Interessante que essas notícias virem notícias, enquanto que as más notícias que prosperam por aí. É interessante que uma boa notícia a gente se surpreenda quando deveria ser o normal, o que acontece todos os dias. Eu pergunto para você, o tema desse mês é santidade, e eu pergunto para você, é possível viver em santidade nos dias de hoje? É possível em meio a essa onda de corrupção, em meio a esse desânimo, em meio a essa crise que nós vivemos pessimistas, em meio a pessoas desempregadas, é possível hoje viver em santidade? Porque quando a gente pensa em santidade, eu não sei você, mas eu penso assim: santidade é um conjunto de regras. Não roube, não minta, não faça sexo antes do casamento, leia a Bíblia todos os dias, ore com frequência. Então quando eu penso em santidade, vem um conjunto de regras na minha mente. E aí eu penso, difícil, hein? Cumprir tudo isso nos dias de hoje. Mas não, a boa notícia é que santidade não é somente um conjunto de regras. Santidade é um estilo de vida, é a linguagem pela qual Deus fala, através da qual Deus fala comigo e com você. Deixa eu explicar uma coisa. Deus, Ele é santo. O caráter de Deus é santo. Deus, a divindade, Deus como Senhor de tudo, o caráter dele é santo. Não há como encontrar pecado em Deus. Se eu falar para você, água e óleo, eles se misturam? Só se chacoalhar, separa, continua as duas coisas separadas entre si. O homem tem pecado. O homem nasceu em pecado. Esse pecado que está no homem não tem como haver comunhão entre luz e trevas, entre óleo e água. São naturezas diferentes. A natureza divina é santa. E para se comunicar com essa natureza divina, eu preciso ter santidade em mim. É uma linguagem, os mais jovens vão entender. Outro dia eu baixei
baixei uma foto tirei foto do paciente, baixei no meu computador, a minha secretária mudou para o PowerPoint e mandou para mim por e-mail. Pronto, não saía dali. Não conseguia passar para o Facebook, não conseguia passar para o Instagram, porque às vezes eu publico alguns casos, alguém aí deve ter visto em relação ao meu trabalho. Não saía dali e eu não entendia. Como assim? A foto é foto, sempre é foto. Sim, foto é foto, sempre é foto. Mas a gente que é mais velho, os jovens, não precisa nem te explicar. Mas a gente que já é de uma geração, e para outros além que já estão com seus cabelinhos brancos, já também menos ainda vão entender, a foto não saía de lá para ser publicada no Facebook, porque era uma outra linguagem. Apesar de estar no computador, existem linguagens diferentes dentro do computador. Apesar de Deus existir para nós e nós conhecermos, Ele se comunica conosco com uma linguagem diferente da minha linguagem. Que a minha linguagem, a linguagem do homem, a sua linguagem, é uma linguagem que, se não for a mesma que Deus, você não vai se comunicar com Ele. E será ainda que hoje, no mundo, nós conseguimos nos relacionar com Deus através dessa linguagem de santidade? Quando Deus planejou o homem, Ele planejou para que fosse um povo com o qual ele se relacionasse. Ele não planejou o homem para deixar o homem no mundo sofrendo. Não, Ele planejou o homem para que tivesse comunhão com Ele. Haja visto Adão e Eva. Colocou o homem no mundo perfeito. Adão e Eva, o casal perfeito, no mundo perfeito não havia problemas, eles trabalhavam, eles cultivavam, eles viviam numa relação de harmonia. Mas entrou o pecado. Adão e Eva decidiram por pecar. Eles não conseguiram manter a santidade. Eles pecaram. A partir desse momento, essa semente do pecado estava dentro do homem. Quando o homem pecou, Deus disse: não tem como haver mais comunicação. Enquanto vocês estavam vivendo em pureza, em santidade, eu podia entrar toda hora na tua presença de vocês e me comunicar com vocês. A Bíblia diz que todo dia, ao entardecer, Deus vinha até eles e conversava face a face. Que delícia! Poder acessar Deus face a face, poder ouvir a voz de Deus. Mas eles abriram mão disso. Eles escolheram desobedecer a Deus e eles foram expulsos daquele mundo perfeito. E eles foram para o mundo, muito prazer, o mundo que nós vivemos. O mundo onde há problemas, o mundo onde há dificuldades, o mundo onde há tristezas, onde há doenças. Começaram a viver nesse mundo. E Deus continuou procurando neles, no homem, na igreja, pessoas com quem ele pudesse ter relacionamento, porque foi para isso que ele criou o homem. E a palavra de Deus diz que em Levíticos, ele diz assim: porque eu sou o Senhor, que fiz vocês subirem da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis, pois, santo. Eu estou te pedindo, seja santo, porque eu sou santo. Eu quero ser o vosso Deus. Eu quero me comunicar com vocês. Eu separei vocês para isso. Mas não. O homem continuou, apesar de todo o sistema de regras, condutas morais, valores éticos, de tudo aquilo que Deus ensinou ao homem, ele não conseguia, porque a natureza do pecado, a semente do pecado está implantada, enraizada dentro do homem. Então Deus não conseguiu acessar esse homem, e Deus continuou tentando. Então veio o plano perfeito. Jesus era o plano perfeito. Jesus é aquele que, através do sangue dele, purificou o homem dessa semente corrupta do pecado. Purificou o homem para que o homem pudesse se comunicar novamente com Deus. Jesus purificou, abriu o caminho para que o homem pudesse novamente entrar e acessar o coração de Deus. Era o plano perfeito. E a santidade começa ali na cruz. A santidade começa quando Jesus, ali na cruz, santifica o seu povo com o seu próprio sangue, como diz o escritor aos Hebreus. A santidade começa quando Jesus derramou o sangue por você. A santidade começa quando a igreja entende isso e começa a andar no conhecimento de Deus. Então, quando você entendeu o plano perfeito, quando você entendeu que Jesus te resgatou do pecado, quando aquele sangue te purificou e a sua natureza maligna foi então substituída pela natureza de Deus, ótimo! Começa ali um processo de santidade. Você pode novamente ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus começa a fazer sentido para você.
E você deseja estar em comunhão com Deus. No entanto, aquela natureza dele pecaminosa, a natureza do homem, a nossa natureza pecaminosa, ela não foi extinta. Infelizmente, ela não foi apagada. Ela ficou ali. E nós, de vez em quando, deixamos ela aparecer. Quando não obedecemos os padrões divinos de Deus. E quando essa natureza aparece, eu não consigo mais me comunicar com Deus. Em Coríntios, se você quiser abrir, em 2 Coríntios 6, 16 a 18. Se você não quiser, não precisa. Depois vai ter um que você vai precisar abrir. Em 2 Coríntios, Paulo vai explicar a respeito disso. Paulo ele diz assim, a igreja de Corinto: olha, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós quem? A igreja, nós, eu e você, nós somos o santuário do Deus vivente. Que é o santuário? É um lugar sagrado, onde Deus deseja habitar. Nós somos, como Ele próprio disse, eu habitarei, Deus falando, eu habitarei, eu andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus dizendo: eu quero habitar entre vocês, eu quero andar entre vocês, vocês serão para mim povo, mas para isso vocês precisam se purificar. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, separe-se das coisas que não é padrão divino, separe-se das coisas que não é de Deus, que não estão de acordo com a minha palavra, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso pai. Olha a recompensa. Olha, se você se purificar dessas coisas, se você fizer as coisas conforme o padrão da palavra de Deus, se você deixar de lado a vida pecaminosa, olha a recompensa. Eu vou ser para você pai, e você vai ser para mim filho. Nós vamos ter uma relação de pai e filhos. Eu quero caminhar com você, eu te planejei, eu quero estar dia a dia ao seu lado. Mas para isso você precisa se separar, você precisa se purificar. Tendo, pois, Paulo continua: ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, tanto as impurezas que a gente pode mensurar, como eu comecei o culto dizendo: não mentir, não roubar, não falar palavrão, como as impurezas espirituais, como os seus valores. Seja gentil, seja tolerante, não murmure. São características da personalidade de Jesus. Se você não aprender nada hoje, eu só preciso que você aprenda isso. Santificação é um processo que começa na cruz, quando Jesus pagou o preço pelo seu pecado. Você já começou esse processo na sua vida. Só que ele é um processo, ele é contínuo. Todos os dias, diariamente, você opta por viver em santidade. Todos os dias você escolhe. A santificação começou. Foi um processo que você não precisou se esforçar. Você precisou apenas dizer: sim, Jesus, eu entendi o que o Senhor fez na cruz. Eu aceito a tua graça. O Senhor apagou os meus pecados. Ótimo. Começou ali o processo de santificação. Agora, diariamente: não, Jesus, eu não vou me irritar no trânsito. Não, Jesus, eu não vou roubar do meu patrão um tempo de serviço entrando no Facebook. Não, Jesus, eu não vou gritar com os meus filhos. Não, Jesus, eu não vou me irritar ou blasfemar e murmurar. Todos os dias há uma escolha diária por santidade. Eu escolho ser santo porque eu quero me comunicar com Deus. Para fixar isso na sua cabeça, na cabeça de vocês, vocês conhecem o tabuleiro de dama? Já jogaram dama? Criança acho que não, né? Porque só joga tablet hoje, né? Mas aí a gente comprou um tabuleiro de dama para o João Pedro, para ele conhecer. Tabuleiro de dama. Certo? Como é que joga? As peças pretas e brancas. Qual quadrado eu coloco? Ah, vocês não jogaram dama não. Não é não. Todas as peças são colocadas nos quadrados pretos, de um lado e do outro. Ninguém coloca no branco.
Porque o branco não vai encontrar o preto no jogo. Você não vai comer, você não vai caminhar nos quadrados brancos, não era assim? Vocês estão entendendo? Claro, é. Sim? Só que é tudo um tabuleiro só, sim? Sim ou não? Sim. A vida com Deus é assim. É um tabuleiro só. Eu posso achar que conheço a Deus e estar caminhando no branco. Só que Deus está caminhando ali no preto. Deus quer jogar comigo, mas eu estou ali no branco. Eu não encontro com Deus, porque eu não falo a linguagem de Deus. Se eu não caminhar e não optar todos os dias pela santidade, eu não encontro com Deus. Eu não tenho intimidade, eu não entendo Ele como meu Pai. Entendem isso? Essa é a nossa vida. É um tabuleiro, um grande tabuleiro de damas. Eu posso estar na igreja todos os domingos. Eu posso orar em voz alta na comunidade. Eu posso vir aqui jejuar e orar e morrer de me esforçar. Não é esse tipo de esforço. São escolhas diárias pela santidade em fazer o que é correto. É muito mais difícil do que não minta, não roube, não mate. Porque isso nós sabemos de cor. É estilo de vida, é caráter. É fazer a coisa certa quando as pessoas não estão vendo. É dentro da minha casa quando eu resolvo não gritar com o meu marido. É dentro da minha casa quando eu decido não ofender os meus filhos. É no meu carro quando estou indo ao trabalho, quando alguém me fecha e eu decido não falar um palavrão. É no telefone quando liga aquele atendente chato de banco, né? De, sei lá, oferecer um cartão e você não desligar na cara. Isso é santidade, é nos pequenos detalhes, escolher falar a linguagem de Deus. É um processo diário. É um grande tabuleiro de damas. A santificação é um processo que inicia no coração de Deus, porque é a vontade de Deus. Como é que Deus vai se comunicar conosco? Não tem sentido Deus ser Deus se Ele não... Tudo bem, Ele vai continuar sendo Deus. Talvez você tenha falado essa frase errada. Deus vai continuar sendo Deus independente de mim ou de você. Mas Ele nos criou, Ele nos ama, Ele quer se comunicar, Ele quer jogar dama conosco. Mas eu estou lá na minha casinha branca, lá achando que conheço a Deus, achando que aceitei Jesus, achando que vou à igreja, sem ter santidade. Eu não tenho relacionamento, eu não me relaciono. Para a gente fixar melhor ainda essa ideia, agora eu gostaria mesmo que vocês abrissem. Abra a Bíblia de vocês em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Novamente Paulo, ele é um grande ensinador. 2/3 do Novo Testamento foi ele quem escreveu. E ele vai nos ensinar essa verdade, através da palavra de Deus. 4, versículo 17. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele escreve a pessoas que conhecem ou a pessoas que não conhecem a Deus? O que vocês acham? Conhece? Ele escreve à igreja. Então essa carta é para mim e para você. É para a igreja. Eu não estou falando com pessoas lá que não conhecem a Deus. Eu não estou falando com pessoas de fora. Eu não estou falando com ninguém além de nós, que conhecemos a Deus, entendemos os princípios, aceitamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que pagou o preço pelas nossas vidas. Presta atenção, versículo 17, é importante. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. O que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, olha, igreja, não ande mais como andam os gentios. Quem são os gentios? Os gentios hoje são as pessoas que estão lá fora. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus. As pessoas que não têm entendimento do que é a palavra de Deus. Não lhes foi ainda revelado o mistério do Evangelho. Então, Paulo está falando, olha, eu estou pedindo para vocês, não andem como também andam os gentios. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, na futilidade dos pensamentos. Não ande mais como as pessoas do mundo lá fora vivem. Sem ter entendimento. Obscurecidos de entendimento. Alheios à vida de Deus. Como se Deus não existisse. Como se Deus nem sequer estivesse querendo se relacionar com eles. Eles
estão alheios da vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. As pessoas que não conhecem a Deus, elas se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução. Que palavra difícil que é essa? Dissolução, inversão de valores. Melhorou? As pessoas se tornaram insensíveis, elas fizeram uma inversão de valores. O mundo está assim ou não? Então as pessoas andam em inutilidade de pensamento, as pessoas não têm conhecimento mais de Deus, a dureza do coração das pessoas é tanta que elas se tornaram insensíveis à voz de Deus, os valores se inverteram e cometem toda a sorte de impurezas. Escuta, se meu filho não põe a mão no fogo, eu preciso falar para ele, não põe a mão no fogo? Meu filho está brincando, eu falo, não põe a mão no fogo. Não precisa falar. Não precisa falar, não tem sentido. Agora, eu pergunto para vocês, por que Paulo está falando isso para a igreja, a respeito das pessoas lá de fora? Será que é porque a igreja tem vivido como as pessoas lá de fora? Será que a igreja tem vivido? Será que você e eu temos vivido com pensamentos inúteis, obscurecidos no entendimento, duros de coração, com inversão de valores e afastados de Deus? E Paulo continua, versículo 20. Não foi assim que aprendestes de Cristo. Não foi assim quando vocês decidiram por Cristo. Quando vocês tinham aquela firmeza de que significava seguir a Deus. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. Não é assim. Se você conhece Jesus, Paulo dizendo, igreja, se vocês conhecem Jesus, não andem dessa maneira. Se vocês dizem que conhecem Jesus, vocês foram instruídos na palavra de Deus, não andem como as pessoas lá de fora vivem. Vocês foram instruídos na palavra. Vocês precisam andar conforme a vontade de Deus. 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Tecla SAP. Vou traduzir. Paulo disse assim, igreja, olha, se despoja, tira a roupagem da velha vida que vocês levavam. Tira. No sentido de se despir. Não vou ficar calmo. Só o casaquinho. Foi proposital. Viu, pastor? No sentido de se despir. Tira a roupagem de velho homem. Tira de vocês os valores invertidos da cultura que vocês vivem. Ok, nós viemos de fora, vocês vieram de fora. Dentro de vocês há vários padrões de cultura que vocês acreditam ser o correto. Se alguém pisa no seu calo, eu piso também. Se alguém me xinga, eu xingo também, eu não sou boba. Se alguém me fecha no trânsito, eu posso até não falar palavrão porque agora eu sou crente. Mas acabou com o meu dia. Eu corro atrás e fecho também. Tira essa roupagem. Todo mundo fala mal da Dilma. Vamos falar também. Eu sei que alguns de vocês vão ficar bravos comigo, mas eu não posso deixar de falar. Se vocês têm que ficar bravos, tem que ficar bravo com a palavra de Deus. Não pode murmurar contra o governo. Não pode falar mal do presidente do país. A palavra de Deus ensina. Ela nos ensina. Orai. Toda autoridade foi estabelecida por Deus. Deus escolheu que a mulher estivesse lá. Ela é boa? Não. Estamos vivendo uma onda de corrupção? Sim. Eu defendo o governo? De jeito nenhum.
mas eu oro pelo governo, eu sei tudo o que está acontecendo, eu sei da Operação Zelotes, eu sei do Lava Jato, eu sei disso, eu sei daquilo, mas eu não vou viver conforme esse mundo, eu não vou murmurar, eu não vou colocar no meu Facebook lá um xingamento contra a mulher. Desculpa, gente, mas briga com a palavra de Deus. Não sou eu, são os padrões divinos de comunicação. Eu escolho a santidade, eu não. A igreja deveria escolher a santidade. Nós deveríamos escolher a santidade. Claro, tem momentos de erro? Tem. Tem momentos que lá em casa eu viro a mesa e falo para as crianças, chega! Tem. Mas tem momentos também de pegar pelo bracinho e falar, desculpa, mamãe está nervosa. Tem momentos de brigar com o marido e com a esposa? Tem. Mas também tem momentos, conforme a palavra de Deus, de chamar e dizer, me perdoa, eu estou errado. Mesmo que eu não esteja. Será que o padrão de Deus é estar certo ou errado ou é perdoar? O padrão de Deus é xingar no trânsito ou é perdoar? O padrão de Deus é trabalhar, trabalhar, trabalhar e ajuntar? Ou é trabalhar, trabalhar, trabalhar e ser generoso com aquele que precisa? Para acudir o necessitado? O padrão de Deus é não xingue. Não é só não xingar. É também ter palavras boas de edificação. É também olhar para o outro e dizer, puxa, seu trabalho, ó, foi ótimo. É muito mais além. E Paulo continua, então se despoja, se despe dessa carapaça da cultura. Questiona a cultura. Questiona esses valores que vieram embutidos dentro de nós. Não é só devolver o troco quando o troco está errado. Mas é também não passar no sinal vermelho quando ninguém está olhando. Se despoja desse velho homem que se corrompe segundo os desejos do engano. Os desejos estão todos os dias para nós. Todos os dias eu tenho que fazer escolhas. Se eu vou subornar o governo, o meu imposto de renda. Se eu vou gritar com os meus filhos. Se você vai roubar o tempo de trabalho do seu patrão entrando no Facebook, no WhatsApp, ou tomando um cafezinho de 10 em 10 minutos. Se eu vou falar mal do meu colega, ou se eu vou acusar outro crente e dizer também, não anda em santidade, ó, falei, acabou com o casamento. Não é padrão divino. A santidade não é para que eu aponte o defeito no outro. A santidade é para mim, é para você. A santidade é para você se relacionar com Deus, para você ter relacionamento de pai e filho. E Paulo continua. Não é só se despojar dessa cultura de inversão de valores. Não. Versículo 24. É se revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade, em justiça e retidão, que procede da verdade. Eu tiro essa roupagem. Então, eu não minto mais, mas eu falo a verdade. Mas eu não só falo a verdade, eu edifico outras vidas. Eu não xingo mais no trânsito, mas eu transmito graça. A minha palavra é cheia de valor. Eu posso te aconselhar. Você pode aconselhar as pessoas que estão ao seu redor. Tira de vocês a amargura. É além das coisas físicas. Tira de você esse pessimismo que o mundo está envolvido. Tira de você. Grudou chiclete na minha boca tudinho. Eu não consegui, não cola. Tira de você a amargura. Tira de você o pessimismo. Tira de você esses valores invertidos. Seja alegre. Por que crente tem que ser cabisbaixo? Seja alegre, contagia, entra no ambiente. Ah, mas a gente está em crise, mas a inflação está alta, meu dinheiro não compra mais o que todo mundo compra. Ok, todo mundo sabe isso. O mundo também sabe. Isso não vai fazer diferença. Mas sabe o que vai fazer diferença?
diferença é você acordar todos os dias e dizer: glória a Deus, hoje eu vou acordar, eu decido ser feliz, eu decido cantar, eu decido contagiar as pessoas. Obrigada. Eu decido não estar de mau humor, porque eu quero falar a linguagem de Deus. Eu decido não brigar, eu decido, é difícil. Mas é como o Henrique começou hoje o culto dizendo, é uma escolha. É uma escolha que você faz todos os dias, igual quando você escolhe o que você vai almoçar. E você tem que pensar, renova o seu pensamento. Por isso ele diz no versículo 23, renoveis no espírito do vosso entendimento. Tem que estar dentro da sua cabeça, para você pensar, opa, isso não foi bom que eu fiz, vamos correr atrás e não fazer. Em suma, resumindo, ser santo é ter o seu coração conformado com o coração de Jesus. É como Paulo diz, sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. É ter o seu coração tão parecido com o coração de Cristo, que você não vai precisar, você vai estar falando tão a linguagem de Deus, que Deus vai estar em você, e você em Deus, e você já não vai saber mais o que é dele e o que é seu. É uma mistura, não é mais água e óleo. É uma coisa só. Eu falo a linguagem de Deus. É um processo contínuo, todos os dias. E eu desafio você essa semana, como eu me propus a esse desafio. Para a gente concluir, será que você consegue passar uma semana, 7 dias, questionando os seus valores, aquilo que a cultura diz, e realizar a contracultura, que é a palavra de Deus? Eu desafio você por 7 dias a mudar os seus valores, ainda que você seja taxado de idiota, perdão da palavra. Ame as pessoas, mesmo que elas não tenham nada a oferecer. Ame, porque você é amado de Deus. Perdoe, mesmo que você esteja errado, porque Jesus te perdoou na cruz. Ria, mesmo que você não tenha motivos de riso, mas porque Jesus te deu a medida da alegria que está nele. Seja feliz, ainda que você não tenha motivos para tal. Seja feliz, porque você, quando morrer, vai morar na glória. Não murmure, não xingue o governo, independente da Operação Zelotes, Lava Jato, lá. Escolha ser honesto, ainda que te roubem todos os dias. Escolha ser gentil, ajudar uma pessoa, ainda que você esteja morrendo de pressa para o seu trabalho. Escolha não gritar com o seu filho. Escolha abaixar olho no olho e conversar com ele a respeito daquilo que você precisa que ele faça. Escolha não xingar o seu subordinado ou não xingar o seu patrão. Escolha trabalhar dando o melhor de si, porque aquele que te vê em secreto, o seu Pai, vai te recompensar por isso. Amém. Escolha não falar mal do seu marido ou da sua esposa. Escolha orar por ele. Será que por 7 dias nós conseguiríamos, como igreja, nos desafiar a ter uma atitude como essa? Será que nós, igreja, eu não falo com as pessoas lá de fora, eu falo com a igreja, com aqueles que dizem conhecer a palavra de Deus, com aqueles que dizem entender o que a Bíblia diz, com aqueles que dizem que são amigos de Jesus. Esse é um desafio para nós. Será que nós conseguimos nos parecer com Cristo, ainda que seja 7 dias? Será que vamos virar notícia de jornal? Talvez. Mas não importa. Importa que eu quero falar a linguagem de Deus, quero me comunicar com Ele, eu quero ser para Ele filho e ter Ele como Pai. Amém?
Você pode se levantar. Feche os seus olhos. Se você entendeu o que a palavra de Deus trouxe ao seu coração, não é palavra minha. Eu creio que é tempo de nós, igreja, invertermos o rumo desse mundo. Estamos carentes de pessoas de caráter. Mas não adianta olhar lá fora. Tem que partir de nós. Ainda que sejamos um. Mas nós não somos um. Somos a igreja do Senhor Jesus. Podemos mudar muita coisa. Começar na sociedade, começar na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, com os nossos netos. Começar no meio do nosso dia a dia, no nosso trabalho. Quão diferente o mundo seria se a igreja se posicionasse, se despojando do velho homem e se revestindo do novo homem, daquele que tem entendimento da palavra de Deus. Feche os seus olhos. Deus, muito obrigada, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Senhor, que nós possamos ter esse entendimento de que não basta conhecer o Teu nome, não basta frequentar a igreja. Nós temos que falar a Tua linguagem para sermos para o Senhor povo, filhos e filhas do Deus Altíssimo. Deus, nós não queremos viver no tabuleiro de dama, na casa errada. Não, Senhor, nós queremos estar na casa certa, queremos jogar esse jogo da vida com o Senhor. Por isso que muitas vezes estamos tão cansados, tão sobrecarregados, tão perdidos. Por isso que tantas vezes nós chegamos em casa como se tivéssemos ido para a guerra. Porque realmente, de fato, estamos sozinhos jogando esse jogo da vida. Quando nós não optamos pela santidade, nós estamos tão sozinhos. Mas não é porque o Senhor nos abandona, não. O Senhor está ali com a mão estendida. O Senhor está ali, clamando para que o seu povo se purifique e possa se achegar a Ele. O Senhor entregou até o seu único filho. O Senhor não poupou a vida do seu único filho. O Senhor nos amou independente de quanto pecado nós tínhamos, ou do que nós tínhamos feito. O Senhor não se importou, o Senhor não perguntou. Simplesmente o Senhor nos purificou para que se iniciasse em nós esse processo de santidade. Mas nós não estamos dando conta de manter, Senhor. E nós colocamos a culpa no mundo, nós colocamos a culpa no governo, nós colocamos a culpa na corrupção. Enquanto que ninguém tem culpa não, Senhor. A culpa é do pecado que habita em nós. A culpa é dentro de nós mesmos, porque nós não conseguimos vencer o pecado que habita em nós. Mas o Senhor nos deu o Consolador, o Espírito Santo da promessa. O Senhor nos deu um grande ajudador, que muitas vezes nos esquecemos dele. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos ajuda a viver em justiça, em retidão, em santidade. Ele é o poder de Deus em nós. Por isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que esse poder de Deus, que o Espírito Santo que foi nos enviado quando o Senhor subiu ao céu, para que ficasse entre o teu povo, que esse Espírito Santo possa agora nos ajudar a despir do velho homem e nos revestir do novo homem, que renova o entendimento. Esse novo homem que pensa conforme a tua palavra. Esse novo homem que obedece os teus princípios. Esse novo homem que deseja ardentemente ser parecido com Cristo. É disso que precisamos, Senhor. É sermos tocados tão profundamente pela tua graça, que desejamos ardentemente todos os dias não nos parecer com o mundo lá fora. Mas não nos parecer não para acusar, não nos parecer para contagiar as pessoas, porque elas também estão precisando de conhecer esse novo viver de Deus. Não é, Senhor, se parecer com Cristo para apontar o dedo e dizer: você não é santo, você peca, por isso que sua vida está uma desgraça. Não, Senhor, é se parecer para poder abraçar o outro e dizer: Jesus me amou e eu vou te amar também. Vem comigo que eu te ensino. Ah, Deus, nos ensina a viver esse padrão de santidade. Estamos tão aquém, estamos tão distantes, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos perdoa mais uma vez, Deus. Mais uma vez, Senhor, nos ensina, Senhor.
O que nos consola é que a tua paciência é por demais, a tua misericórdia se renova a cada manhã. Amém. O que nos consola, Deus, é que erramos todos os dias. Quando acordamos, pedimos para ser santo, e quando dormimos, pedimos perdão porque não fomos. Mas o Senhor não leva em consideração isso. O Senhor leva em consideração o esforço do nosso coração em querer falar a linguagem do Senhor. Pai, nos ama com esse amor maravilhoso. Que nós possamos sair daqui como filhos e filhas, não como estrangeiros, mas como filhos e filhas, conhecendo o Papai do céu. Que esse peso do mundo de pessimismo, que esse peso do mundo de desemprego, de falta de dinheiro, não recaia sobre nós, mas que sejamos, Senhor, o povo que muda o mundo, cheio de alegria, cheio de santidade, cheio de vontade de fazer com que a Tua palavra apareça no meio da escuridão desse mundo. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra, porque o Senhor falou ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.